Muito bem, nós recebemos hoje aqui na estúdio o deputado Marcel Van Hatten, um dos nomes de maior credibilidade no país, um nome que está aí no cenário nacional, é um deputado federal do Rio Grande do Sul, mas que representa as pautas de muitos brasileiros, então representa boa parte do país, inclusive um nome cotado à presidência da República para os próximos anos, ainda que ele negue, mas é cotado. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui conosco na estúdio, seja muito bem-vindo. É a sua primeira vez em Jaraguá, deputado? Não é a primeira vez, não. Muito bom dia, obrigado pelo convite por estar aqui. Eu estive justamente na eleição passada, inclusive apoiando os nossos candidatos a vereador do Novo em Jaraguá em 2020. Muito bem. Candidato, de lá para cá, o senhor candidato eu não sou nesse momento, né? Perdão, futuro. Pois Tô acostumado a entrevistar os candidatos, né? Então deputado fica eu mais aceito fácil. Pro Senado na próxima. Senado, tô pensando certo. no Senado. Vamos lá. Deputado, de lá para cá o senhor despontou em algumas pautas, principalmente nas de defesa da liberdade de expressão, né? A gente vê que no país há uma dificuldade no avanço dessas pautas, impeachment, enfim, por uma resistência dos presidentes das casas, principalmente do presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco. E você recentemente esteve junto desse novo grande pedido de impeachment, né, que foi assinado aí por diversos deputados. Como é que o senhor avalia isso? Será que anda, não anda, sai, não sai? Tem até, parece que senador sendo ameaçado para não assinar. Como é que você avalia tudo isso? Bom, William, eu posso falar por mim, pela minha experiência com coleta de assinaturas para a CPI do abuso de autoridade. Nós levamos muito tempo. A primeira vez que a gente protocolou, ainda no mandato passado, até foi rápido. Em 48 horas a gente teve as assinaturas. Foi bem na época daqueles protestos contra a eleição do Lula, no final do ano de 2022, depois de concluído o processo eleitoral. Mas, em virtude do final do ano legislativo, foi arquivado, eu tive que buscar de novo as assinaturas. No primeiro dia de mandato fui buscar as assinaturas e eu só consegui concluir a coleta depois, infelizmente, da morte do Clesão na Papuda. Isso foi em novembro. Até ali, no início de novembro, nós tínhamos 140 assinaturas. As últimas 30 foram difíceis. E por que eu posso dizer de experiência própria? Porque eu ouvi muito colega deputado dizendo: eu não assino porque eu tenho processo no Supremo Tribunal Federal e pode me dar problema. Eu não assino porque eu tenho empresa com problema também, eu estou precisando de uma audiência no Supremo Tribunal Federal. Inclusive eu vi deputado dizendo que já tinha audiência marcada, tinha medo de ser cancelada a audiência que tinha marcado com o ministro do Supremo. Então, quer dizer, a interferência política hoje do Supremo é muito grande no Congresso Nacional e nós temos dois tipos de parlamentares, principalmente, que não apoiam esse tipo de causa que deveria ser de todos os brasileiros, o impeachment de um ministro que está abusando da sua autoridade e indo contra a Constituição e a lei. Nós temos os políticos que, no popular, tem o rabo preso, ou seja, tem processo no Supremo Tribunal Federal, tem medo de ser processado criminalmente naquela corte que, infelizmente, ainda é a corte do foro privilegiado, que a gente batalha tanto para vencer, né? E também tem aqueles que fazem negócios com os ministros do Supremo, ou com os apaniguados deles, porque hoje familiares de ministro do Supremo podem ter processos na corte e está tudo bem, né? Então a gente vê que tem muita gente com interesse político que estão juntos, né? E aí o presidente da Câmara e do Senado, infelizmente, fazem parte desse mecanismo todo, desse sistema que se implantou em Brasília. Você bem falou que alguns deputados têm medo, e você não tem medo? Olha, eu tenho precauções talvez, mas assim, eu não posso deixar com que o medo ou o receio me paralise. Como eu repito sempre, só desenvolve coragem a pessoa que tem noção do risco que está correndo também, né? É importante fazer essa ressalva. Agora, medo a ponto de paralisar ou de dizer eu não vou continuar fazendo o que o meu eleitor e a minha consciência me exige, não tenho e vou continuar trabalhando nesse sentido, de denunciar o que está acontecendo em Brasília, sabendo dos riscos que ocorrem, sabendo que muitas pessoas já pagaram muito caro por isso, pessoas que foram censuradas, pessoas que foram presas, pessoas que continuam sendo perseguidas, né? E precisa alguém falar, porque o grande objetivo de quem censura e de quem persegue é te calar, é te fazer parar de falar o que essas pessoas estão fazendo. Até porque eles tentam dar exemplo a partir da perseguição de alguns, né? Não é possível para o ministro do Supremo Tribunal Federal, nem para toda a Polícia Federal junta, prender milhões de brasileiros. Então o que eles fazem? Perseguem uma parte para amedrontar o todo. E no momento que deputados e senadores que estão lá eleitos para representar o povo, principalmente aqueles que estão representando a direita, no momento que essas pessoas se calam,
a sociedade fica sem esperança. Então, o fato de ter aumentado o número de deputados, de senadores, inclusive, agora apoiando, por exemplo, o impeachment, né? Aumentar o número de deputados contra esse abuso de autoridade, já é um alento para a população que tem saído mais às ruas também. Deputado, eu entrevistei, à época, o presidenciável de vocês e fundador do partido, João Amoedo. E na última eleição presidencial também entrevistei pessoalmente o Luiz Felipe Dávila. O Grisalha? Isso. Entrevistei os dois pessoalmente aqui em Jaraguá do Sul. E é perceptível assim, uma diferença de um para o outro, né? Principalmente as ações que o fundador do partido tomou pós-fundação, tanto que levou ele a ser excluído. Como é que você analisa tudo isso que aconteceu? Porque eu percebo, o deputado, que o Novo, ele ficou assim, ele veio, ele cresceu, mas depois ficou uma incógnita, até por causa do Amoedo. O Novo é de esquerda, o Novo é de direita, o Novo é de centro, o que é o Novo? Aí o Novo se renovou, falou, não, cai fora, tu fundou, mas tu não vai afundar, cai fora. É isso. Qual que é a visão de vocês sobre tudo isso que aconteceu? Bom, o Matheus está aqui conosco no estúdio, né? Ele acompanhou todo esse grande imbróglio que a gente teve no Partido Novo e felizmente nós vencemos. E quem somos nós? As pessoas que se mantiveram fiéis aos princípios que nos fizeram também entrar no Partido Novo. O Partido Novo defende o ideário de direita, né? Nós defendemos o indivíduo como o único que produz riqueza, nós defendemos o empreendedorismo, nós defendemos a igualdade de todos perante a lei, nós defendemos uma série de valores de longo prazo, que inclusive João Amoedo, na candidatura presidencial de 2018, também defendia, por isso nós o apoiamos. Mas ele lamentavelmente mudou. O Partido Novo, na sua defesa, pelo menos feita pelos nossos mandatários, a gente fala dos vereadores daqui, até os deputados federais e o senador Girão, que depois veio para o Novo, nós mantivemos a mesma coerência sempre. Agora, o João aí é uma questão que eu não sei quem é que teria que dar uma explicação, talvez a entrevista seria melhor com um psicólogo, um psiquiatra, não sei. Eu não tenho explicação para o que aconteceu com ele, com a mudança que ele teve ao longo desse caminho que ele percorreu dentro do Novo, mas foi o melhor partido que ele, primeiro, fosse expulso, foi liminarmente expulso do partido, teve a filiação suspensa e depois, por si próprio, se desse conta de que, puxa vida, um cara que disse que votaria no Lula e votou no Lula no segundo turno, de direito não tem absolutamente nada. Isso nos prejudicou, porque obviamente ele tinha um número de seguidores muito grande, mas a gente percebia que ele também fazia isso de caso pensado, sabe? Contra os mandatários, contra nós deputados, contra o governador e de novo. Isso é coisa para psiquiatra explicar e é completamente contra, inclusive, qualquer tipo de conduta política, né? Ética. Então, isso é passado, felizmente. O Novo voltou àquilo que sempre era no sentido de ter uma unidade em torno dos valores de direita. Tinha uma pessoa muito distante, mas ele e algumas pessoas, poucas que ainda o seguiam, também já saíram do partido. E está muito claro para nós o que é o Novo. Nós temos o Zema em Minas Gerais, tem o Adriano em Joinville, nós temos o senador Girão lá em Brasília, 4 deputados federais, inclusive o Ricardo Salles, que voltou para o Novo agora, é um exemplo disso, né? Então nós estamos num caminho completamente diferente e mais do que completamente diferente no sentido das disputas internas, né? Nós acabamos de sair na Folha de São Paulo, que é o jornal, inclusive, que a gente sabe que é de esquerda, né? Saiu o Partido Novo como o partido mais de direita do Brasil, né? E em segundo lugar o PL. O PL já é um partido, né, com o qual a gente trabalha muito lá em Brasília. Eu sou vice-líder da oposição, o líder do PL, a gente tem uma oposição bastante unida. É um partido que lida assim, com o fato de que tem muita gente ainda da velha guarda lá dentro, gente que antes do Bolsonaro entrar trabalhava lá, era afiliado e não é de direita, deputados e tal, era mais a política tradicional e, infelizmente, por isso há essas dificuldades, até por ser um partido muito maior, né? Mas o Novo, pela coerência, pela integridade dos seus membros, tem se mantido sempre muito firme nessa oposição ao Lula e ao PT e é hoje considerado o partido mais de direita no Brasil. Por fim, deputado, a gente percebe que muitas pessoas elas perderam a esperança na política, no país. Algumas até falam em não votar mais. Costumo dizer que quando a pessoa não vota, ela acaba contribuindo com tudo que acontece no país porque ela não auxilia na mudança. Ela não tem nem direito de cobrar se algo está ruim porque ela não ajudou ou a eleger ou a trocar aquela peça fundamental. A pergunta que eu te faço é, que recado fica para o cidadão jaraguaense brasileiro, para aquela pessoa que está desanimada no sentido de que acha que o Brasil não tem mais jeito, que nós estamos caminhando para um lugar difícil, para um lugar escuro,
o que dizer para essa pessoa? O Brasil tem jeito? Dá para a gente dar uma guinada? Porque a gente vê suspeita de corrupção, enfim, todo aquele país voltando, aquela engrenagem voltando a acontecer, o deputado. William, tem muita coisa ruim mesmo acontecendo no Brasil e eu não tiro a razão das pessoas que estão decepcionadas. Eu mesmo batalho todos os dias contra o que está acontecendo de errado lá em Brasília. Agora, o que nós vemos é que nos últimos 10 anos, esse movimento orgânico de direita no Brasil, de pessoas não só de direita, mas revoltadas com o que está acontecendo na política, ele tomou uma proporção enorme. Lá atrás, quando começaram aquelas manifestações de junho de 2013, eram poucas pessoas que realmente se declaravam de direita, conservadores ou liberais. Esse movimento que começou lá atrás, hoje é um movimento que não tem mais controle do tamanho. O número de deputados federais hoje de oposição lá em Brasília é enorme, né? Tá, alguns se venderam, entraram um troço terrível, mas a grande maioria permaneceu fiel e a gente está crescendo. O Novo, por exemplo, aí aqui tem candidato também a prefeito, né, com o Mário, nós temos candidatos em mais de 600 municípios do Brasil. Na última eleição nós tínhamos só em, se não me engano, 46, foi em 46. Então, nós crescemos também como partido muito. Então, para essas pessoas que estão muito decepcionadas, eu digo, nós precisamos participar de verdade da política porque o vácuo não existe. Muita gente que hoje está frequentando comício político, inclusive, né, não saía de casa 5, 10 anos atrás para fazer nada em relação à política, nem se interessava, chegava no dia da eleição e perguntava para alguém em quem votar. Ou achava uma colinha no chão e falava, essa aqui mesmo. Lamentavelmente isso ainda acontece, mas muito menos do que acontecia até um tempo atrás. Então, e o sistema reage na proporção da manifestação das pessoas. Então, assim, não é por acaso que a gente está sofrendo tudo isso, é porque esse movimento de pessoas indignadas cresceu. E eu tenho convicção de que nós seremos vitoriosos, mas a gente não pode desistir. A gente precisa continuar porque, repito, não tem vácuo na política. Todo mundo que chegou lá em Brasília, por exemplo, foi por meio do voto, até porque eu digo, não foi por Sedex, porque se dependesse dos Correios, provavelmente não chegava. Tá certo. Deputado, eu agradeço por ter encontrado um tempo na agenda para estar aqui conosco. Seja sempre bem-vindo aqui à Estúdio FM e também a Jaraguá do Sul. William, eu só quero agradecer ao empenho do povo catarinense na ajuda ao Rio Grande do Sul. Quero pessoalmente te agradecer pelo teu empenho, pelo que você fez pelo nosso estado, pelo que continua fazendo, que eu sei que você está, mais uma vez, voltando lá para o Rio Grande do Sul. E é importante esse retorno para o Rio Grande do Sul, porque muita gente acha que a situação já está resolvida. E o pior de ser abandonado, porque hoje nós estamos abandonados pelo governo federal, principalmente, é o governo federal nos abandonar e dizer que está ajudando. Terrível isso está acontecendo. Então é muito bom que você está voltando lá. Muito obrigado pela solidariedade do povo catarinense e conte com a nossa eterna gratidão e amizade. Da mesma forma, conte sempre conosco. Um abraço. Tá aí, seguimos com Estúdio Atualidades.